Olá, meu nome é Matheus Alves, você está assistindo O que a Bíblia Diz. Nesse segundo episódio dessa nossa temporada, iremos falar sobre a grande tribulação. Lembrando que estamos falando sobre o final dos tempos. Que Deus abençoe você nesse programa, fique com a gente e seja edificado. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, Jesus responde a duas perguntas dos discípulos. No versículo 3, os discípulos perguntam: dizem quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Se você lembrar do programa passado, você vê que Jesus respondeu a segunda pergunta, do versículo 4 ao 14. Mas ainda falta responder a primeira. Quando sucederão estas coisas? Quais coisas? As coisas do versículo 1 e do versículo 2. Ou seja, quando o templo seria destruído. A partir do versículo 15 de Mateus capítulo 24, Jesus responde esta questão. O texto diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Só até aqui. Jesus traz uma expressão enigmática para o texto de Mateus 24, o abominável da desolação. A pergunta dos discípulos era: quando o templo seria destruído? Quando não ficaria pedra sobre pedra? Jesus diz: quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, aí sim as coisas estão para acontecer. A pergunta que fica é: o que é esse abominável da desolação? Em Daniel, capítulo 8, também do 8 ao 11 ali, nós vemos que Daniel profetizou sobre um homem chamado Antíoco Epifânio, que destruiria, ou então que invadiria Jerusalém e destruiria a religião dos judeus, profanaria o templo. E isso aconteceu por volta do ano 160 a.C. Quando Jesus, no seu texto, na sua pregação, na sua fala, mostra o abominável da desolação, ele estava querendo dizer que isso aconteceria novamente. Em Lucas capítulo 21, versículo 20, a Bíblia mostra para nós que este abominável da desolação seria Jerusalém sitiada de exércitos. O templo, que não ficaria pedra sobre pedra, isso aconteceria quando Jerusalém fosse sitiada de exércitos. Do versículo 16 até o versículo 22, nós temos uma grande base para compreendermos aquilo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo na cidade de Jerusalém. O templo foi destruído, Jerusalém foi invadida e naqueles dias uma maquete da grande tribulação nos é apresentada. Neste texto nós saberemos e veremos o que aconteceu no ano 70 em Jerusalém e aquilo que aguarda o mundo inteiro naquilo que chamamos de grande tribulação. Você já ouviu falar sobre isso? A Grande Tribulação é um dos acontecimentos de maior importância e estudo da escatologia, doutrina que investiga o fim dos tempos. Agora vamos entender o que Jesus queria dizer quando se referia ao abominável da desolação. O nosso assunto aqui é o abominável da desolação. Precisamos compreender esse termo e o que Jesus estava nos ensinando com isso para compreendermos a grande tribulação. Eu já disse para vocês que no versículo 15, Jesus cita este nome, essa expressão, abominável da desolação, dizendo respeito àquilo que Daniel já tinha profetizado. No caso de Daniel, Antíoco Epifânio. No nosso caso, aqui do texto, nas palavras de Jesus, Jerusalém sitiada de exércitos. Jesus estava profetizando e anunciando para os seus discípulos que chegaria um momento muito difícil em Jerusalém. E isso começaria quando eles perceberem que Roma, o Império Romano, teria sitiado a cidade de Jerusalém. Por volta do ano 70, isso acontece. Mas um pouco antes na história, por volta do ano 60 depois de Cristo, Jerusalém e a cidade vizinhas e as cidades circunvizinhas se levanta numa revolta e numa rebeldia contra o Império Romano por causa de abusos de poder.
O império contra-ataca e começa a conquistar terras naquele lugar. Quando chega em Jerusalém, eles não conseguem invadir, porque a cidade é extremamente fortificada. Então eles cercam a cidade e ali dentro de Jerusalém começa uma grande fome e um grande desespero. Agora, aqueles homens não podem nem sair da cidade e outros não podem entrar em Jerusalém. Começa um desespero total. Naquele momento, quando os homens já estão fracos, quando Jerusalém já está quase derrotada, Roma consegue invadir, destrói a cidade, coloca fogo no templo e se cumpre as palavras de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra no templo de Jerusalém. Nós compreendemos essa realidade histórica e às vezes a gente fica pensando, o que isso tem a ver conosco? Já estamos aí há mais de 2000 anos, quase 2000 anos deste acontecimento. O que falta acontecer? Por que é que você está falando tudo isso? Sem dúvida alguma, a grande tribulação do ano 70 é o que Jesus estava profetizando aqui. Mas nós temos, irmãos, um detalhe no versículo 29, que mostra para nós que a segunda vinda de Cristo aconteceria logo depois da grande tribulação, logo depois desta perseguição de um sistema político contra o povo de Deus. Mas a resposta é: Jesus não voltou no ano 70. Então compreendemos que a grande tribulação, aquilo que aconteceu no ano 70 em Jerusalém, a mando do Império Romano, é uma maquete daquilo que ainda vai acontecer. Daquela forma, naquela época, naqueles dias, os judeus passaram por essa intensa perseguição. Dada a proximidade da segunda vinda de Cristo, não apenas os judeus, mas toda a igreja, todo cristão, em todo o mundo, passará por esta grande perseguição de um sistema político. Você pode perceber isso também em Daniel capítulo 7, em Apocalipse capítulo 12 e capítulo 13, onde os textos vão mostrar para nós essa intensa perseguição final. Meus irmãos, o que fazer diante de um líder de um sistema político, aquilo que talvez a Bíblia mostra para nós de anticristo? O que fazer diante desta realidade? O que fazer diante de uma grande perseguição? O que fazer diante da grande tribulação? E se fôssemos você e eu na situação de perseguição da grande tribulação? O que faríamos? Como nos comportaríamos? O que seria possível fazer e como deveríamos nos comportar num caso de extrema perseguição? Como cristãos, estaremos aqui para vivenciar a grande tribulação? Cabe-nos agora compreender a realidade daquele momento do ano 70 na cidade de Jerusalém. Nós estamos falando aqui em todo o tempo que aquele momento, aquela situação, foi uma maquete para tudo aquilo que nos aguarda no fim dos tempos. Jerusalém sitiada de exércitos, Roma perseguindo os judeus, ano 70. Mas falta ainda acontecer. Apocalipse capítulo 12 e capítulo 13, já falamos nesse programa. Falta acontecer ainda uma perseguição final ao povo de Deus, liderado naquilo que 1 João capítulo 2 vai chamar de anticristo. Mas para que você pudesse entender, para que você possa compreender tudo aquilo que aconteceu no ano 70, eu queria ler alguns versículos para você. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 17, o texto diz assim: Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Meus irmãos, foi um momento único na história de fato de Jerusalém. Nós sabemos que Israel já passou por grandes cativeiros. Nós sabemos que Israel já foi cativeiro e motivo de cativeiro na Síria, na Babilônia, mas aqui foi o pior de todos os momentos. Imagina você ouvindo de Jesus que a sua cidade seria sitiada. Imagina você ouvindo de Jesus: ai das grávidas e das que amamentarem naquele tempo. Imagina você ouvindo de Jesus que não dá tempo de você entrar na sua casa para buscar a sua roupa. Aqueles dias eram dias de angústias, eram dias de dificuldades. Por que isso? Porque Deus permitiu tudo isso acontecer. Em Mateus capítulo 23, nós temos a resposta. O povo judeu rejeitou Jesus. O povo judeu
A Bíblia diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Os cristãos receberam o nome de Jesus, caminharam com Cristo, mas os judeus rejeitaram. Veio, então, juízo. E agora nós aguardamos uma perseguição. Juízo para os ímpios e perseguição e fogo purificador para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos aguarda no fim dos tempos. Momento de perseguição, momento de dificuldade, momento de luta. Hoje nós já não temos o Império Romano como nos dias de Jesus, com certeza não, mas sem dúvida alguma nós temos um sistema contra o povo de Deus. Nós vamos ver isso num sistema político e em um sistema religioso. E a Bíblia mostra para nós, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós sabemos, irmãos, que Satanás persegue a igreja. Nós sabemos que ele levanta aliados, besta do mar, besta da terra, está tudo isso nos ensinando no livro de Apocalipse. Mas nós sabemos também que a vitória é do povo de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando você é perseguido, quando a igreja é perseguida, a Bíblia chama ela de bem-aventurado. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegre-se e regozije-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Princípio das dores, fato. Grande perseguição, fato. Mas a vitória do povo de Deus também é uma certeza. Podemos passar pela perseguição, podemos ver o mundo passando pelo juízo, mas estaremos firmes com o nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.